Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, sou especialista em qualidade da carne e o nosso assunto de hoje vai ser de que forma que o manejo pré-abate interfere na qualidade da carne. Primeiro, né? Quando nós conversamos em de que forma que o manejo pré-abate vai interferir na qualidade da carne, é importante, né, nós relembrarmos aqui um pouquinho do conceito de qualidade da carne. O que é a qualidade da carne, né? Então, toda vez que nós falamos sobre a qualidade da carne, nós estamos, né, nos referindo ao tripé da qualidade, né? Que foi como carinhosamente eu apelidei, né, esses três principais atributos para que a gente possa então definir a qualidade da carne. Então vamos lá. Qualidade da carne, sempre precisamos pensar, né, em que nós devemos atender basicamente às exigências do consumidor. Exigências essas, né, tanto de caráter então nutricional, sensorial e de segurança. Então é isso que vai definir a qualidade da carne. Então nós temos o tripé da qualidade: características nutricionais, sensoriais e segurança. O que nós podemos falar um pouquinho sobre cada um deles? Primeiro, né, características nutricionais. Então aqui a carne, né, quando se fala em qualidade da carne, estamos nos referindo a uma carne, né, um produto que ofereça características nutricionais. Uma boa fonte de proteína, é um produto que vai ter boa fonte de vitaminas, de minerais, de ácidos graxos, né? O famoso ômega 3 que todo mundo busca na sua alimentação, né? Não tem só no pescado, tem nas carnes das diferentes espécies também. E de que forma que nós podemos melhorar essa qualidade da carne? Através de uma mudança, né, da alimentação dos animais. Aí nós conseguimos melhorar esse perfil lipídico, fazer com que a carne tenha mais vitaminas, mais minerais, tenha essa questão, né, de ser uma carne, um produto que tenha mais saudabilidade, né, que ao consumir ele, além de atender a saciedade do consumidor, né, de ser um produto gostoso e saboroso, ainda vai fornecer uma série de vitaminas e minerais necessários, então, para o desenvolvimento, para a manutenção do corpo, então, das pessoas. Então, esse é um dos primeiros pontos. Os outros pontos que vão interferir e muito, né, nessa questão do manejo dos animais é relacionado, então, às características sensoriais ou atributos sensoriais. Então, o que seriam esses atributos sensoriais? Aqui entra a questão da cor dessa carne, do sabor, da maciez, da suculência desta carne. Isso é atributo sensorial, né? Como que vai ser a percepção do consumidor com relação à cor desse produto, com relação a quando ele for provar esse produto, né? Porque todas essas características sensoriais da maciez, do sabor, a textura, isso o consumidor só vai perceber, né, quando ele provar esta carne, que vai ser então quando começa a liberar lá nas papilas gustativas, né, o gosto, o sabor da carne, que tem tudo a ver, né, com a qualidade desta carne. Então, é muito importante nós trabalharmos com estas boas práticas do manejo adequado para que a gente consiga garantir essas características sensoriais para o consumidor. E um outro ponto bem importante também dentro da definição do que é qualidade da carne, né, além dessas características nutricionais, dessas características sensoriais, também será a segurança. Nós precisamos oferecer um produto seguro ao consumidor. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que essa carne ou os produtos cárneos, eles devem ser isentos de qualquer tipo de contaminante. E isso nós vamos conseguir através da implantação das boas práticas de fabricação dentro de todo o processo, onde nós conseguimos evitar contaminações cruzadas, as contaminações de origem física, de origem química e ainda de origem microbiológica.
que são, né, contaminações que podem estar presentes na carne ou nos produtos cárneos e que vão causar uma série de reações desagradáveis, que vão ser as responsáveis por causar as doenças transmitidas por alimentos. Então, nós precisamos evitar isso. E de que forma que a gente evita isso? As boas práticas de fabricação é uma delas, né? Não é a única, a exclusiva, que faz com que a gente evite esses contaminantes, né? Mas nós temos várias ações dentro do controle de qualidade, dentro de todo o processo, né, de abate, ou processo ainda de manejo dos animais, em que nós podemos evitar, né, que se tenha um produto com esse tipo de contaminantes. Falamos agora então, dessa definição do que é qualidade da carne, né? Então, o que acontece aqui quando a gente fala também em qualidade da carne, que é bem importante a gente falar aqui. Qualidade da carne, né? Nós temos essas características gerais que definem a qualidade da carne. Mas, né, qualidade da carne, ela é muito subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a qualidade da carne, ela vai variar de uma pessoa para outra, né? Eu, Jennifer, vou ter uma visão, uma percepção do que é uma carne com qualidade para mim. Por exemplo, né? Eu já sou aquele tipo de pessoa que gosta daquela carne mais magrinha. Eu não sou muito de comer a gordura da carne. Eu gosto de pedaços puros, né? Um filé, uma picanha, né? Então eu já sou mais essa consumidora que não sou tanto lá, não gosto muito de costela, por exemplo, tá? Isso é uma visão minha, né? E vocês que estão aqui assistindo, né, os demais consumidores, cada um vai ter a sua percepção do que é uma carne de qualidade. Então, tem aquelas pessoas que gostam daquele pedaço de carne com osso, que gostam daquele pedaço de carne com bastante gordura. Tem gente que gosta do peito de frango, que é o meu caso, sou apaixonada por um peito de frango, aquela carne pura, né? E tem gente que não gosta. Tem gente que prefere a coxinha, né? Então, isso, qualidade da carne, né, vai muito da percepção de cada consumidor. Por isso que nós chamamos, né, toda essa avaliação de qualidade da carne como sendo subjetiva. Ela vai variar, né, de uma pessoa para outra, ok? Então, pessoal, podemos conversar agora, né, sobre de que forma que o manejo pré-abate vai interferir nessas características que nós mencionamos aqui de qualidade da carne. E principalmente, né, quando a gente fala em manejo pré-abate, eles vão interferir quando não forem desenvolvidos, né, quando não for feito da maneira correta, vai influenciar de forma significativa, né, nas características sensoriais das carnes, tá? E isso para as diferentes espécies animais, seja da carne bovina, da carne suína, da carne ovina, da carne de frango, né? De todas as espécies, quando eu não tenho um bom manejo pré-abate, eu vou ter sim influência nas características da qualidade da carne. Então, quando nós falamos em um manejo pré-abate, em um abate humanitário, né? Aqui entra também a questão do abate humanitário. Não tem como nós não falarmos, né, de bem-estar animal. Então, o bem-estar animal, ele faz parte deste manejo pré-abate. Então, o que isso significa, né? O que nós precisamos levar em consideração aqui? Para que eu tenha uma carne com qualidade, eu preciso ter este manejo pré-abate acontecendo de maneira satisfatória. Quando que vai iniciar esse manejo pré-abate? Ele acontece, né, desde lá da propriedade, que não é só momentos antes do animal ser abatido, ele vai ter início lá na propriedade. Quando eu já posso iniciar com um jejum nesses animais lá nesta propriedade, quando eu vou ter, né, a condução desses animais até os veículos para serem transportados. Eu vou ter todo o processo de transporte e ainda eu vou ter todo aquele período em que os animais ficam no frigorífico. Então, manejo pré-abate faz parte, né, todas essas etapas, esses elos iniciais que nós temos na cadeia da carne. E de que forma, né, que vai interferir nesta qualidade? Como eu comentei para vocês, as principais características que interferem vão ser as sensoriais, que é principalmente a cor, sabor, a maciez, né? Vai interferir também, né, pessoal, na questão de lucratividade. Por quê?
Se o manejo não for feito da maneira correta, vai acontecer desses animais terem lesões nas carcaças. Se faz o uso de bastões de choque elétrico para conduzir esses animais ou de qualquer outro equipamento pontiagudo, né, durante essa condução, eu vou interferir, né, na qualidade da carne como um todo, né? Porque se eu ter qualquer lesão na carcaça, eu preciso cortar fora essa lesão lá no momento do abate. Porque o consumidor final, ele não quer receber lá uma picanha, né, ou qualquer corte que seja, em que seja perceptível esta lesão que o animal sofreu, tá? Então, quando se utiliza esses bastões, nessas agressões, nós vamos ter essa lesão perceptível na carcaça do animal. Então, eu já acompanhei abates, né, em que teve um lote inteiro que os animais estavam todos machucados. Então era toda a carcaça, porque quando é recente, né, a lesão do animal, você consegue perceber que ela é aquele vermelho, né, mais intenso, mais escuro, e você consegue perceber nitidamente no momento que retira, né, o couro do animal, no caso dos bovinos, você consegue visualizar, né, todas aquelas lesões. Então você visualiza isso, não tem como negar que não se teve, né, boas práticas de manejo, porque você consegue sim visualizar lá no momento do abate. Então é fundamental que a gente tenha pessoas, né, trabalhando nesse manejo, uma equipe que esteja devidamente treinada, para que dessa forma, né, a gente não tenha problemas e chegar lá na hora do abate e ter uma lesão cheia, uma carcaça, né, com várias lesões, com vários hematomas que podem ser de origem, então, de não se utilizar as ferramentas corretas. Ou ainda, né, essas lesões muitas vezes elas podem acontecer no próprio transporte. Então, quando a gente não tem um veículo que está em condições adequadas, ou ainda quando o animal ele é muito maior do que a carroceria do caminhão e ele fica raspando nos ferros, tem algumas partes, né, pontiagudas que acabam machucando esse animal. Quando ocorre mistura de lotes diferentes e eles brigam, né? Tudo isso vai gerar uma lesão nessa carcaça. Ou ainda, né, quando eu não respeitar a densidade de transporte, que é um outro ponto muito importante dentro do manejo pré-abate. Então, eu preciso respeitar essa densidade. Eu não posso colocar animais de mais e eu não posso colocar animais de menos. Se eu ter menos animais, eles podem cair durante o transporte e se machucar. Se ter animais demais, isso vai fazer com que eles se sintam estressados durante esse processo, vai fazer com que aumente muito a temperatura corporal desses animais e isso vai interferir no processo, né, de conversão de músculo em carne. Então, pessoal, essas práticas, né, de manejo pré-abate fazem parte, né, do que nós chamamos de bem-estar animal. Então, para garantirmos que os animais sejam conduzidos de maneira correta, nós devemos adotar as práticas de bem-estar animal, ou seja, fornecer, garantir a estes animais condições ideais tanto de criação quanto de condução. Então, evitar, né, que se utilize esses bastões de choque, que se utilize chutes, agressões nesses animais, evitar, né, que se corra atrás desses animais, que tenha gritos, que tenha cachorros na hora de fazer a condução dos animais, né, fazer com que todas a as condições, as instalações, né, tanto das rampas de acesso, quanto do caminhão, quanto das caixas, no caso das aves, né, que tudo isso, todas essas instalações estejam de acordo para que os animais não se machuquem, que tenha um piso antiderrapante para que o animal não caia, né, e venha a lesionar a pata, né, a se machucar, porque isso tudo vai ser perceptível lá no momento do abate e vai fazer com que tenha necessidade então de se fazer retiradas muitas vezes de algumas partes dessa carcaça onde tem estas lesões, né? E também, em alguns casos, né, dependendo da situação, pode até haver condenações parciais, né, em função de que estado que o animal vai chegar até no frigorífico, né? Então, é bem importante a gente avaliar todos estes pontos, tá? Sendo que, né, o transporte, por exemplo,
O transporte é dos pontos, né, dentro desse processo do manejo, que causa o maior estresse a estes animais. E por que é importante aqui nós falarmos de manejo e nos referirmos ao estresse? Porque vai ser esse estresse, né, que os animais vão passar antes do abate, né, desde a condução dos animais lá na propriedade até momentos antes deles serem abatidos, vai ser esse estresse que vai influenciar nas reservas de glicogênio. Ou seja, né? Qual é a quantidade de açúcar que se tem disponível lá no organismo desse animal que vai ser utilizado, né, no processo de conversão de músculo em carne? Porque todo o processo de abate, né, nós vamos ter esse processo que nós chamamos de rigor mortis acontecendo. E esse estresse, né, quando o animal ele se estressa, ele vai consumir as reservas de energia. Esse glicogênio que ele tem armazenado, ele vai ser todo consumido, tá? Dessa forma, eu não vou ter glicogênio suficiente para ter a queda do pH. E isso vai fazer com que nós tenhamos, então, o defeito cárneo chamado DFD. Esse defeito cárneo, ele influencia diretamente na qualidade da carne. Então, o defeito cárneo DFD, ele vai acontecer desse estresse crônico dos animais, que vai ser desde lá da propriedade, quando eu tenho toda essa condução sendo realizada sem as boas práticas de manejo, tá? E esse animal, então, esta carne, né, depois, ela vai ter o pH muito alto, porque eu não consegui, o organismo do animal não conseguiu converter ácido lático em quantidade suficiente para causar esse abaixamento de pH. Dessa forma, essa carne vai ter a coloração escura, tá? Ela vai ter além dessa coloração escura, ela vai ter a característica de ser uma carne firme e uma carne seca, que é DFD, né? Vem das siglas, então, em inglês, Dark, Firm e Dry, seca, né? Essa carne, ela compromete todas as características da qualidade da carne como um todo, né? Então, se chegar uma carne com esse defeito ao consumidor, a tendência é que ele rejeite esse produto. Então, aqui tá mais um ponto muito importante, tá? Que vai interferir na qualidade da carne em função do manejo pré-abate, ok? Outro defeito que nós temos, PSE. O defeito PSE, ele vai ocorrer em decorrência de um estresse momentos antes de ser abatido, que vai ser lá naquela condução dos animais para o abate, ok? Que é um estresse agudo. Por isso, né, que esse defeito PSE, acontece mais nos suínos. Ele pode acontecer em todas as espécies? Pode, mas a maior incidência é na carne suína, tá? Justamente porque os suínos, eles já têm o gene alotano, que é um gene que faz com que eles se sintam muito estressados por qualquer motivo. Então, nós precisamos cuidar com todas essas práticas de manejo desses animais até a sua condução ao abate. Caso contrário, nós vamos ter esse defeito PSE. Ou seja, com esse defeito PSE, né, essa carne ela vai ter a coloração mais clara do que a carne normal, tá? Vai ser uma carne então mole e que libera muita água, que perde muita água. Então é da sigla em inglês também, né? Pale, soft e exudative. Então é uma carne pale, pálida, né? Mole e exudativa. E isso também é um defeito que não é desejável. E nesse caso, o pH da carne, ele vai decrescer, né? Ele vai ter muita produção de ácido lático, que vai fazer com que fique, então, com o pH abaixo do considerado ideal. Então, é um outro defeito que também interfere não só nas características nutricionais da carne, né? Porque principalmente com relação à cor, que é a primeira visão do consumidor, ele de cara ele vai ver que aquela cor não é o ideal. Mas, né, além de interferir nessas características sensoriais, esses dois defeitos, eles interferem também na segurança dessa carne, ou seja, interfere na durabilidade dela.
principalmente quando nós falamos das carnes DFD, em que nós vamos ter, né, um meio propício para o desenvolvimento de vários micro-organismos. Então, esse pH alto faz, então, com que as bactérias consigam se desenvolver numa intensidade maior e com isso a durabilidade da carne passa a ser muito menor, tá bom? Então nós precisamos de todas as formas possíveis, né, evitar que nós tenhamos falhas nessas práticas de manejo, justamente porque tudo isso vai gerar, né, esses defeitos cárneos, PSE e DFD, além, né, de interferir nessas questões, então, da carcaça como um todo, onde pode ocorrer lesões, contusões, né? E isso vai gerar sempre, não só em perdas da qualidade, mas em perdas econômicas e também falhas, né, no bem-estar animal. E dentro do assunto que a gente está conversando hoje aqui do manejo, né, a gente tem algo que é muito bom para nós profissionais e também para essa garantia da qualidade da carne, né? Que agora é a obrigatoriedade de um responsável pelo bem-estar animal e o abate humanitário dentro dos frigoríficos. Então, isso abre novos caminhos, novas oportunidades, né, para profissionais da nossa área. E faz com que a gente consiga ter uma garantia ainda maior, né, de que essas práticas de manejo pré-abate, elas vão acontecer, né, de maneira satisfatória. Porque nós temos vários pontos que precisam ser avaliados e monitorados. Então, como eu estava comentando com vocês de vários desses pontos, né, lá na fazenda, como que vai ser a condução do animal, como que vai ser o transporte, tudo isso eu preciso monitorar. Os animais tiveram a retirada da alimentação lá na propriedade? Quando que aconteceu isso, né? Quanto tempo que esses animais vão ficar em jejum? Porque lá no frigorífico, né, nós temos a etapa do jejum. E estes animais, eles precisam ficar no tempo máximo, né? Não pode ultrapassar o tempo máximo de jejum. Se ultrapassar o tempo máximo de jejum, já acontece uma série, né, de ações que são indesejáveis, porque o animal não vai mais ter glicose armazenada e com isso a gente vai sim ter defeitos cárneos. E com isso, né, quando isto acontecer, esses animais precisam ser alimentados novamente, justamente, né, para que não tenha problemas de não ter glicogênio suficiente para ocorrer o processo de conversão do músculo em carne. Então, de forma simples, é isso que acontece, né, na prática. Nós precisamos cuidar tudo isso. Então, quando os animais chegam lá no frigorífico, a primeira ação que precisa ser tomada é que eles precisam ter acesso à água potável, né? Então, a água precisa estar disponível o tempo todo para esses animais, para que eles consigam se manterem hidratados e para que esta água também auxilie na questão, né, da limpeza do sistema gastrointestinal, né? Então ocorre a retirada de toda a alimentação sólida e eles passam a receber esta água. Além disso também, né, essa água, ela facilita no processo da retirada do couro, no caso dos bovinos. Então, o animal se mantendo hidratado, a gente consegue fazer essa etapa de retirada do couro de forma mais facilitada, né? Então, melhora outras etapas também. E ainda, né, dentro dessas boas práticas do manejo pré-abate, nós vamos ter toda a condução dos animais até a insensibilização. Que também, né, a gente tem, principalmente a Temple Grandin, né, que é uma precursora do bem-estar animal, ela já desenvolveu vários sistemas de currais, né? Então a gente tem sistemas diferentes que foram desenvolvidos por ela, que são currais circulares, que acompanham o movimento natural desses animais, né? Ou ainda nós temos um sistema que foi também projetado por ela, né? Que são os currais em espinha de peixe. Então, tudo isso veio de um estudo que foi realizado por ela, né? Para onde ela conseguiu identificar o que assustava esses animais. Então, desde, né, pessoal, uma sombra que vai ter no momento em que os animais estiverem andando até a insensibilização, vai fazer com que eles se assustem, tá? E que eles deixam de se movimentar.
E o que isso vai acontecer? O animal não se locomovendo, o colaborador que está lá com seu dia corrido, que está, né, de saco cheio, né, que me perdoem a palavra, mas está lá, não aguenta mais, ele quer logo que aqueles animais andem para o processo de abate iniciar e terminar logo e ele ir para casa, né? Não é assim que acontece? Então, o animal não se locomovendo, ele vai lá, vai pegar o bastão de choque elétrico e vai lá cutucar o animal. Com isso, a gente já tem uma lesão nessa carcaça, né? Com isso, o animal ele já vai se estressar e já vai ter problema, então, no processo de conversão de músculo em carne. É assim que acontece e não é assim que deve acontecer. Então, por isso que nós temos essas formas e várias pessoas que já estudaram e que nos trouxeram, né, formas simples de resolver isso. Então, é evitar que se tenha qualquer utensílio, né, que cause sombra nesse momento, né, que o animal vai ser conduzido, tanto lá durante o transporte, né, quando ele vai ser colocado, conduzido até o caminhão, quanto ali também nos frigoríficos. Não pode ter corrente, não pode ter reflexos de água, tudo isso vai afastar esse animal. Então, eu preciso ter cuidados também de ser fechado, né? Então, é ideal que esse caminho seja fechado, justamente para que os animais eles não se distraiam com movimentos que estão acontecendo na volta, porque isso vai fazer também com que esse animal pare. Né? E isso serve para todas as espécies. Eu preciso cuidar isso. Lá para os suínos, eu preciso também ter uma atenção especial. No caso das aves, que é um processo um pouco diferente, né, em que elas estão armazenadas nas caixas, né, e vão sendo retiradas. Mas também temos várias ações de boas práticas de manejo que devem ser colocadas em prática, né? Que é o cuidado no momento de retirar estas aves, o próprio cuidado, né, com as condições ideais das caixas, de pegar o animal de forma correta para que não ocorra uma lesão, né? Então, essas ações, né, elas são diminuídas, problemas, falhas, lesões nessas carcaças, quando os colaboradores eles são devidamente treinados. Né? Então, quando eles recebem o treinamento correto, desde entender qual é a visão que o animal tem, né? Porque ele sabendo isso, né, ele consegue se posicionar de uma maneira que facilite o trabalho dele, né? Que ele não vai se estressar à toa, né? Então, porque quando a pessoa acaba se estressando porque não consegue conduzir um animal, isso tudo gera um estresse muito maior, faz com que eles agridam os animais, né? Gritem, chutem, e isso vai interferir todo o processo, né, de qualidade da carne. Então, para isso, nós precisamos estudar cada vez mais, ir atrás, né, dessas ferramentas que nós temos disponível para garantir este conforto aos animais e para facilitar, de certa forma, o trabalho dos colaboradores. Então, a própria questão do banho de aspersão, né, antes do processo de abate. É outra etapa que faz parte, né, dessas práticas de manejo, que faz com que o animal se sinta mais confortado, tá? Através daquele banho de aspersão, faz com que ocorra também, né, junto com isso, uma limpeza da carcaça, onde vai ser retirada sujidades, facilita, né, a etapa lá da retirada do couro, se evita, né, a chance, as possibilidades de se ter contaminações cruzadas dentro do processo de abate. Isso serve lá para o cordeiro, lá para o bovino, lá para o suíno. Né? Então, essas etapas são fundamentais. Auxiliam no bem-estar animal, no conforto desses animais e, por consequência disso, né, vão interferir lá na qualidade da carne, que é algo, né, que é buscado diariamente pelas empresas, né? Hoje o consumidor está cada vez mais exigente e cada vez mais esse consumidor, né, ele quer carnes com qualidade, de empresas sérias que se preocupam com a questão de sustentabilidade, com as questões de bem-estar animal, de um abate humanitário. Né? Então, os consumidores estão buscando esse diferencial nas empresas. Aí, a próxima etapa, que ainda entra dentro desse manejo e desse abate humanitário, vai ser a etapa de insensibilização. Então, para garantir que eu não tenha nenhum problema, eu preciso assegurar que a insensibilização vai ser realizada de forma efetiva.
onde, né, o objetivo da insensibilização é justamente causar a inconsciência do animal para que ele não sinta dor durante o momento de abate, que vai ser durante a etapa da sangria. Então, esse animal estando inconsciente, nós conseguimos fazer, né, com que ele não se estresse, para que não gere, né, uma série de transtornos ao próprio cérebro, à própria questão emocional desse animal, e dessa forma também não interfira, né, em ter a incidência desses defeitos cárneos. Então, para isso, né, nós precisamos utilizar equipamentos que estão devidamente calibrados, né, equipamentos que estão funcionando, ter o colaborador de novo, né, devidamente treinado, para que ele consiga realizar essa insensibilização com uma maior eficiência, né? Porque nós temos local correto para insensibilizar, nós temos, no caso de equipamentos elétricos, nós temos todo um controle da voltagem, da amperagem desse equipamento, que também precisa ser cuidado, né? Porque se eu utilizar uma voltagem menor do que aquele tamanho para o tamanho do animal, o que vai acontecer? O animal não vai ser insensibilizado corretamente. Dessa forma, ele vai chegar até a sangria, né, consciente. Dessa forma, teremos um problema, teremos uma não conformidade. Então, quando isso acontece, é necessário fazer uma insensibilização de emergência, né? Utilizar as pistolas para fazer esta inconsciência do animal. Então, principalmente quando a gente trabalha com espécies maiores, né, com bovinos, com bubalinos, nós precisamos ter esse controle. Então, aqui, desde ajustar os boxes de insensibilização, né, ter o box em que prende a pescoceira do animal para que ele fique imobilizado. Então, agora a gente teve alterações na legislação em que se é exigido, né, esse box de contenção individual, com a contenção da cabeça do animal, para que realmente ele fique imobilizado, o que vai facilitar o próprio colaborador de fazer uma insensibilização de uma forma eficiente. Caso contrário, o que acontecia, né? Aquele animal, ele chega ali no box, né? Geralmente se tem o box de insensibilização, de atordoamento, e aquele o animal fica se movimentando, né? Porque ele fica solto quando não tem esse sistema de contenção, e o animal vai lá, ele tá se movimentando, ele tá num lugar que ele não conhece, ele vai mexer a cabeça para todos os lados, e o colaborador, ele vai lá com aquela pistola, né? No caso aqui, esse exemplo de bovinos, né? E ele precisa ir atrás do animal, né? Catar o animal, catar a cabeça do animal. O que isso acontece? A probabilidade, né, a chance dessa insensibilização não acontecer de forma correta, ela é muito grande. Então, a chance desse colaborador errar, ela é quase que 100%. Então, isso não precisa ser assim, né? Para isso que a gente tem estas formas de cuidar, né? De ter esse box de contenção, para que dessa forma o animal fique bem imobilizado e o colaborador lá treinado com toda a calma e paciência do mundo, ele vai lá e consegue fazer essa etapa de forma correta. E não para por aí, né? A gente precisa depois seguir o processo de monitoramento, né? Mas aí já é dentro do processo de abate, né? Já não estamos aí mais nos referindo às práticas de manejo. Aqui um ponto importante, né, que é bacana a gente falar aqui também, é com relação aos animais que têm chifres. Então, já se teve algumas avaliações, alguns estudos, em que a retirada do chifre, né, antes do animal ser conduzido até os frigoríficos, isso diminuiu, né, as lesões das carcaças significativamente, né? Porque o que acontece? Os animais começam durante o próprio transporte, né, a se cutucarem e como eles têm, no caso de terem chifres, né, eles acabam lesionando o outro animal que está do seu lado, né? E dessa forma, as lesões também elas podem ter uma gravidade, né, bem alta e prejudicar não só a qualidade, né, mas também questões econômicas nesse sentido de ter lesões e de perder, né, partes desta carcaça. Então, essa é uma ação muito simples, a simples retirada do chifre do animal, que vai auxiliar, né, nessa garantia da qualidade da carne. E nós precisamos pensar, né, hoje, que a gente tem essas boas práticas de bem-estar animal bastante difundidas, né, que é um assunto que
Se é conversado muito mais agora, né, de uns tempos para cá, todo esse cuidado com o manejo, né, com o bem-estar dos animais, em garantir um abate humanitário, nós precisamos, né, então, associar que tudo isso que vem sendo colocado em prática, que vem sendo discutido, estudado, né, é com um objetivo: fazer com que os animais, né, eles sejam criados, eles sejam conduzidos de uma maneira em que eles não vão se sentir estressados, que eles não vão se machucar. Então, eu gosto de dizer aqui que é esse cuidado e esse zelo com os animais que são criados com essa finalidade de nos servir, né? E também essa questão de que tudo isso, de que todos esses processos vão ser importantes para que se tenha qualidade da carne e para que se tenha rentabilidade, lucratividade. Né? Todos os setores acabam ganhando quando a gente tem boas práticas de manejo, né, aplicadas. Porque se é só a gente pensar aqui, né? Se chegar lá no frigorífico uma carcaça cheia de lesões, como eu mencionei para vocês que uma vez eu acompanhei, né, um abate que tinha carcaças, todo lote cheio de lesões. O que acontece? Aquele produtor, ele vai receber menos pelaquela carcaça, porque tanto o frigorífico ele não consegue aproveitar 100% daquela carcaça, muito menos o açougueiro que vai receber esta carne, né? Ele também, ele não vai aceitar os cortes, né, ali sem um bom acabamento de gordura, com lesões, com hematomas que são perceptíveis pelo consumidor. Aí imagina lá uma picanha em que se teve que retirar boa parte lá da gordura porque tinha uma lesão naquela carcaça. Já estragou o corte, né? Esse corte já não vale o mesmo que ele deveria valer, né? Então, uh, acontece muito, né? Quando se utiliza esses bastões de choque, tudo vão ser cortes mais nobres. E estes cortes mais nobres, né? Vai ser lá que vão estar no traseiro do animal, que vão influenciar de forma significativa, né? Nessa questão de rentabilidade, né? Porque danificando um filé, um contrafilé, a própria picanha, né? Isso vai influenciar financeiramente. Então, para isso, né, que nós precisamos pensar, então, que todas essas boas práticas de manejo que a gente veio conversando aqui e muitos outros itens que nós temos que são importantes, né, para serem colocados em prática, eles vão se interferir nessas características de qualidade que a gente conversou aqui e eles vão interferir na questão de lucratividade. Lucratividade em todos os elos dessa cadeia, seja lá do produtor, do dono do frigorífico ou ainda do dono lá da casa de carnes, do açougue ou ainda no consumidor, né? O consumidor que acaba também muitas vezes pagando essa conta, né? E de que forma, então, que a gente pode fazer, né, evitar que se tenha falhas, né, de manejo, né, desse manejo pré-abate, para garantir esta qualidade da carne. A principal forma, então, que nós temos, né, de monitorar e evitar que isso aconteça, vai ser realizando o monitoramento de todas as etapas, tá? Então, é realizar através de checklists, né, implantando esses checklists, implantando os documentos da qualidade, porque nós temos, né, um programa de autocontrole específico para o bem-estar animal e o abate humanitário. E é justamente nesse programa de autocontrole que entra toda essa parte, então, do manejo pré-abate, porque vai ser descrever, né, como que acontece, monitorar e avaliar como que acontece tudo, desde a propriedade, né, até chegar lá na etapa de sangria. Esse é os pontos que compreendem este programa de autocontrole, que é uma obrigatoriedade, né, que os frigoríficos devem ter. Então, através desse documento, através do monitoramento de todas essas etapas e principalmente, né, através de um treinamento eficiente de todos os colaboradores envolvidos, nós conseguimos melhorar esses processos e garantir que a carne no final de tudo isso vai ter qualidade e que nós vamos estar sim respeitando os animais, né, criando, conduzindo eles dentro das boas práticas de manejo corretas, né, sem que ocorra lesões
lesões na carcaça, sem que ocorra um estresse térmico nesses animais, sem que ocorra um estresse, né, de todas essas ações de não proporcionarmos um ambiente correto a estes animais. Então, através desse monitoramento, através da elaboração desses documentos, nós conseguimos sim fazer, né, com que essas boas práticas de manejo, né, não interfiram de forma significativa na qualidade da carne. Eu particularmente gosto muito desse assunto, né? Eu acho que é um assunto bem importante. A gente tem muita coisa para conversar, porque cada um dos pontos a gente poderia ficar mais de uma hora aqui falando, né, sobre eles. Mas o objetivo hoje aqui era trazer para vocês, né, de forma geral, quais são os principais pontos que devemos avaliar dentro, né, de um bom manejo desses animais e de que forma que tudo isso interfere lá na qualidade da carne. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.